Cumprimentando a todos, declaro aberta a 36ª sessão ordinária, submetendo à apreciação a ata da sessão anterior. Renovo os cumprimentos ao Procurador Regional Eleitoral, aos servidores e aos advogados que nos acompanham pela Rede Mundial de Computador. Concedo a palavra para algum saneamento, para o saneamento da pauta. Senhora Presidente, Egregia Corte, doutor Renan, Procurador Regional Eleitoral, doutora Andréa, diretora deste tribunal, saúde os servidores em seu nome, senhores e senhoras que nos assistem pelo canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Senhora Presidente, o quinto da pauta é uma prestação de contas anual, e ontem participei de um evento eleitoral em Campina Grande, ontem e hoje, então, geralmente eu estudo os processos na véspera da sessão. E eu não tive tempo de fazer esse estudo. Eu vou adiar para a próxima sessão para que eu possa estudar melhor. Adiado por indicação do relator, o processo número 5 da pauta PJE, que é a prestação de conta anual de número 060 0161 37 2020, de relatoria do juiz membro José Ferreira Ramos Júnior, é requerente Partido Liberal, Diretório Estadual na Paraíba, Caio Figueiredo Roberto, José Wellington Roberto, Clevanildo Brito de Souza, advogado Manolis Marcelino Passerrado Silâncio. Adiado e entrará em pauta já na próxima sessão, que é no dia 22, no próximo dia 22. Chama a julgamento o processo primeiro da pauta PJE, de relatoria do juiz-membro Bruno Teixeira de Paiva, que é a prestação de contas anual 060 0203 86 2020. Requerente é o órgão diretivo estadual na Paraíba do Agir, advogado Flávio Emiliano Moreira Damião Soares, requerente Genival Matias de Oliveira Neto, Beckenbauer Matias Maracajá e Cláudio Fernandes, requerentes Flávio Emiliano Moreira Damião Soares, Luciano César Cabral de Castro e Daniel Fernandes de Oliveira, advogado Flávio Emiliano Moreira Damião Soares, requerente Gildo Gouveia Lins. Com a palavra o relator. Eu agradeço a palavra, senhora desembargadora presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais membros da Corte, cumprimento o doutor Renan, PRE, doutora Andréa, nossa DG, os servidores aqui presentes. O caso é muito simples, senhora desembargadora, eu peço a dispensa do relatório, é uma prestação de contas de partido político, e eu posso, no teor do voto, fazer uma explanação rápida sobre o presente caso. Pois não. Eu peço a dispensa do relatório, eu acho que a palavra... Então, e agora é o Ministério Público. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento a Egregia Corte, servidores da Casa, advogados que nos acompanham. No presente caso, ratifico o parecer escrito pelo julgamento das contas como não prestadas, Excelência. Obrigada, doutor Renan. Retorno ao Senhora relator. presidente, a Egregia Corte como disse, um caso muito simples, é uma prestação de contas do partido Agir, o antigo PTC, referente ao exercício financeiro de 2019. O parecer técnico conclusivo opina pela não prestação de contas do partido, a PRE no mesmo sentido. O PTC, quando aponta pela não prestação de contas, ela informa que não foram prestadas a documentação referentes a 23 incisos da resolução. Portanto, 23 peças obrigatórias não foram juntadas pelo partido. Essa ausência, por óbvio, compromete a análise da movimentação dos recursos financeiros do partido. Por este motivo, em harmonia com o parecer ministerial, eu voto pelo julgamento de contas como não prestadas. É como voto, senhor. Obrigada. Todos de acordo com o encaminhamento do voto? De acordo, pelo reconhecimento da não prestação de contas. Contas julgadas não prestadas nos termos do voto do relator, decisão unânime, em harmonia com o parecer ministerial, inclusive ratificado em sessão. Continuando, chama a julgamento o segundo da pauta PJE, de relatoria da juíza Maria Cristina Paiva Santiago, que é a prestação de contas eleitorais 060 1283 17 2022,
que é requerente Andréa Marques de Maria, advogada Adeildo Hilário Júnior, tem origem em João Pessoa. Com a palavra, a relatora. Agradecendo a palavra, senhora presidente, reiterando os cumprimentos a Vossa Excelência, à Egrégia Corte, ao representante da PRE, doutor Renan, a todos os servidores deste regional, na pessoa da doutora Andréa Gouveia, e a advocacia que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores. Senhora presidente, Egrégia Corte, como se trata de uma prestação de contas também bem simples, eu pediria a dispensa do relatório, caso Vossa Excelência, senhora presidente, assim consentisse, para poder dar maior dinamicidade. Pois não. Você dá a palavra ao representante do Ministério Público Eleitoral. Obrigado, senhora presidente. No melhor interesse da condição dos trabalhos, considerando que os próximos 3 casos são pautados e relatados pela doutora Maria Cristina e não possuem sustentação oral, eu ratifico o parecer escrito, já foi lançado nos autos nos 3 casos pautados. Retorna a palavra à relatora. Obrigada, senhora presidente. O processo que estamos a relatar é a prestação de contas referente às eleições de 2022 de Andréa Marques de Maria, candidata à Assembleia Legislativa pelo partido Rede Paraíba. A prestação de contas da candidata apresentou uma movimentação financeira no valor de R$ 35 mil, razão pela qual, nesse caso, não foi adotado o procedimento simplificado. Todavia, o valor mencionado não ultrapassou os limites firmados no anexo da Portaria TSE 642 de julho de 2022. Extrai-se dos autos que as contas parciais e finais foram apresentadas de forma tempestiva, nas datas de 12 de setembro de 2022 e 28 de outubro de 2022. A arrecadação declarada perfez o total de R$ 32.163,70 de recursos, sendo R$ 7.163,70 de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 25.000 advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC. Por sua vez, as despesas totalizaram o valor de R$ 24.998,30. Houve sobras de campanha no valor de R$ 1,70 e constatou-se a inexistência de dívidas de campanha e de recebimento de recursos de fontes vedadas. Quanto às inconsistências apontadas pelo setor técnico, eu peço vênia a Vossas Excelências para não adentrar em cada uma delas, mas aí no voto e que está disposto na tela de Vossas Excelências, eu falo de cada uma. Por exemplo, no que concerne à ausência de extrato bancário, alusivo à conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, e aí eu trago o número da conta, a agência do Banco do Brasil. A candidata manifestou-se em petição e acostou um documento solicitando aos autos, razão pela qual este vício está completamente sanada a irregularidade. Quanto à irregularidade dos gastos advindos do recurso de Fundo Especial de Financiamento, constatou-se a ausência de detalhamento quanto à especificação de atividades e justificativa de preço contratado. Aqui eu trago também, no corpo do voto, a tabela para que Vossas Excelências vejam cada um dos serviços prestados e do contrato e dos respectivos valores. No caso em exame, destaca-se que, embora tenham sido acostados os contratos de prestação de serviços aos autos, trago aí para Vossas Excelências os IDs, o objeto deste descreveu apenas a atividade a ser realizada pelo contratado, sem especificar locais de execução dos serviços prestados. Ainda, conforme os instrumentos contratuais anexos, dos 6 prestadores de serviços mencionados, somente um, Egrégia Corte, Alexandre Terto Pontes, não atuou como coordenador. Todavia, restou ausente pela candidata a informação de quais foram as pessoas subordinadas aos 5 coordenadores, aos 5 contratados: Josilene da Silva Brantes,
Renata Moraes dos Santos, Igor Jamiel Souza Silva, Gleidson Mendes Sinésio e Daniele Ramos de Araújo. Mais uma vez, eu trago aqui a descrição do que efetivamente consta como fornecedor dessas pessoas que eu acabei de falar, a função e o valor da despesa. Intimada para sanar as inconsistências apontadas, a candidata juntou documentos, mas quanto à irregularidade em tela, limitou-se a anexar o extrato de sua conta bancária, permanecendo, Egrégia Corte, sem detalhar os locais em que foram prestados os serviços contratados ou juntando qualquer outro meio de prova capaz de ratificar a efetiva prestação destes, bem como não justificou a motivação da discrepância entre os valores pagos pela execução dos serviços de coordenação de panfletagem e bandeirada aos fornecedores, fato este que comprometeu a real fiscalização pela Justiça Eleitoral. Trago aqui, no corpo do voto também, jurisprudência do Egrégio Regional Eleitoral, deste regional da Lavra do desembargador Roberto Dorne, de fevereiro de 2024, e, em razão de tudo isto que foi exposto, estou encaminhando o voto em harmonia com o parecer ministerial pela desaprovação das contas de Andréa Marques de Maria, candidata à Assembleia Legislativa nas eleições de 2022, pelo partido Rede Sustentabilidade Paraíba, à luz do artigo 74, inciso 3, Resolução TSE 23607 de 2019, com determinação a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 21.995,70, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da Resolução TSE 23607 de 2019. É como estou encaminhando o voto, senhora presidente, Egrégia Corte. Todos de acordo com o encaminhamento do voto pela desaprovação das contas e recolhimento de valores ao Tesouro. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do voto da relatora, decisão unânime em harmonia com o parecer ministerial, ratificada em sessão. Chamo a julgamento o processo número 3 da pauta PJE, também de relatoria da juíza membro Maria Cristina Paiva Santiago, que é o recurso eleitoral número 060 000254/2024. Tem origem em Cacimba de Areia, recorrente é o Podemos, de Cacimba de Areia. Advogados Analine Moura Dantas e Heron Martins Fernandes. Recorrida Narli Félix de Souza. Com a palavra a relatora. Obrigada, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Reitero os cumprimentos à Egrégia Corte, à PRE, aos servidores desta casa e à advocacia que nos acompanha. E passo para o relatório de forma muito sucinta. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Podemos, do município de Cacimba de Areia, em face da decisão da 65ª Zona Eleitoral, que deferiu o pedido de transferência domiciliar do domicílio eleitoral da eleitora Narli Félix de Souza para a cidade de Cacimba de Areia. A posição ministerial foi pela manutenção da decisão recorrida. Concluso, determinei a inclusão do presente feito em pauta para julgamento. Eis o breve relatório. Vossa Excelência pode continuar, que o Ministério Público já ratificou o parecer. Inicialmente, eu conheço do recurso ante a sua tempestividade e adequação, e o recorrente alega que a eleitora não reside na localidade e ainda que não fora realizada a diligência, com o fim de verificar a veracidade das informações prestadas no processo de requerimento de transferência. Nesse sentido, sabe-se que os requisitos que legitimam a transferência do domicílio eleitoral encontram-se presentes no caput do artigo 23 da Resolução TSE 23659/2021, que disciplina, abro aspas, deverá ser comprovada a existência do vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza. No caso em exame, contrariando a argumentação do partido político recorrente, conforme certidão, foi devidamente comprovada a residência da eleitora no município de Cacimba de Areia, uma vez que, ao chegar no endereço declarado, o oficial de justiça encontrou o proprietário no imóvel.
Informou ser a recorrida sua inquilina e não se encontrava no momento da diligência, em razão de ter ido à cidade de Patos. Acrescente-se que a testemunha Maria do Carmo, residente num imóvel próximo ao endereço da recorrida, informou também que 2 mulheres residem no referido endereço, confirmando, ao visualizar a foto, que a eleitora Narli Félix de Souza é uma delas. Trago aqui jurisprudência deste regional, já do eminente juiz Fábio Leandro de Alencar, e estou encaminhando o voto em harmonia com o parecer pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão que deferiu o pedido de transferência de domicílio eleitoral de Narli Félix de Souza. É como voto, senhora presidente e egrégia corte. Todos de acordo? Recurso desprovido nos termos do voto da relatora, a decisão unânime e o parecer do Ministério Público ratificado em sessão. Chamo a julgamento o processo de número 4 da pauta PJE, que é o recurso eleitoral de número 060 0013 91/2024, tem origem Mãe d'Água, Paraíba, recorrente Júlio César Rodrigues Gomes, os advogados Luciano de Figueiredo Sá, Francisco de Assis Remígio II e João Paulo Trindade. Com a palavra a relatora, o Ministério Público já se pronunciou nos termos do parecer. Agradecendo a palavra, cumprimentando Vossa Excelência, senhora presidente, reitero os cumprimentos à Egrégia Corte, à PRE, aos servidores deste regional, na pessoa da doutora Andréia, e à advocacia que nos assiste. Eu peço dispensa da leitura do relatório, porque se trata de mais uma análise de casos de pedido de transferência de domicílio eleitoral. E aí, quando for no voto, eu vou esclarecendo. Continuando. Posso continuar? Pode, sim. Dando continuidade, como já foi dito, trata-se de um pedido de transferência de domicílio eleitoral, que foi indeferido no primeiro grau. Existiu uma fatura de conta de energia elétrica em nome do primo da esposa do recorrente. Certidão do oficial de justiça atestando que o recorrente não reside no endereço declarado no requerimento de alistamento eleitoral. Alegação de vínculo, tanto patrimonial quanto familiar. Documentos acostados que não ratificam os citados vínculos com o município, não atendimento do comando contido no artigo 23 da Resolução TSE 23.659/2021. Por esta razão, em harmonia com o parecer da PRE, estou desprovendo o recurso e mantendo incólume a decisão. Quem deferiu o pedido de transferência do domicílio Todos de eleitoral. acordo com a manutenção da decisão e desprovimento em consequência do recurso. Recurso desprovido nos termos do voto da relatora, a decisão unânime, em harmonia com o parecer ministerial, ratificada em sessão. Encerrada a pauta judicial, nós temos aqui a pauta administrativa, a proposta de antecipação da sessão das 16 horas do dia 16 de maio, me parece que uma adequação aqui à ausência do doutor Renan, justificada, para as 16 horas do dia 13 de maio. Nesse dia 13 já havia sessão, só que só tinha marcado uma, que era às 14. E também a proposta de realização da sessão extraordinária no dia 29/4, aqui está 5, 29/4, às 16 horas, em razão da posse do excelente juiz José Roberto Dorne Moreira Monteiro da Franca Sobrinho. Será uma sessão solene. Nós teremos a sessão às 14 e às 16 horas, por um ajuste da pauta e um ajuste familiar, a pedido do empossado. Todos de acordo? E assim declaramos encerrada a sessão, renovando os cumprimentos e um final de tarde abençoado e uma noite de um bom descanso. E o que o doutor Júnior fique melhor, né?